Olha só essa frase. Um povo à procura de si próprio. Ela vem lá de São Tomé e Príncipe, de um autor chamado Albertino Bragança. E sabe, isso é muito mais que um simples título de livro. É como um espelho, uma pergunta, até um mapa para a gente entender o que é a identidade de um povo. Bora desvendar juntos o que está por trás disso? Um povo à procura de si próprio. Para e pensa um pouquinho nessa frase, deixa ela ecoar. Porque, sério, não é só um monte de palavra junta. É uma questão, e uma questão bem profunda, né? Sobre identidade, sobre a gente se sentir parte de algo, sobre o futuro. E é justamente essa questão que a gente vai tentar desvendar agora. Então, o nosso ponto de partida vai ser exatamente esse: encarar esse título como se fosse uma grande pergunta. A gente vai quebrar ele em pedacinhos, sabe? Parte por parte. E fazendo isso, a gente vai entender não só a história de um país específico, mas uma jornada que, no fundo, é de todo mundo, essa busca por identidade. Beleza, então vamos começar pelo começo, né? Pela primeira parte, um povo. O que é que isso quer dizer, afinal? O que faz um monte de gente virar um povo? É... O que mantém um povo unido? Será que é só o lugar onde as pessoas vivem? As fronteiras lá no mapa? Ou tem algo mais? Né? Algo bem mais fundo, uma coisa que se sente, que se compartilha. A resposta para isso, olha, é complexa, mas é fascinante. Pensa assim: um povo é como se fosse um tecido, sabe? E ele é feito de vários fios. Tem o fio da história compartilhada, com as vitórias e as derrotas, tudo junto. Tem o fio da língua, da cultura, das coisas que só aquele grupo faz. E tem um fio super importante, que é olhar para frente e querer um futuro em comum. E claro, para países como São Tomé e Príncipe, tem um contexto essencial aí, o pós-colonial. É o ponto de partida de toda essa busca. Só que a identidade de um povo não é uma coisa parada, congelada no tempo, de jeito nenhum. E é aí que a gente entra na segunda parte da frase, a procura. Essa palavrinha já diz tudo, né? Implica movimento, ação. Identidade não é uma coisa que se acha e pronto, é algo que se busca ativamente. Essa palavra, procura, é a chave de tudo. Ela está falando de um processo. Um processo que não para, que é ativo, que envolve questionar, descobrir coisas novas, criar. É uma caminhada, e não o ponto de chegada. Um povo não acha a sua identidade e fim de papo. Não, ele vai construindo e reconstruindo ela todo santo dia. E essa jornada tem tipo uns passos, um caminho. O primeiro é olhar para trás e questionar o passado. O que veio de fora é imposto e o que é nosso de verdade. Depois tem que lidar com o agora, com o presente, com todos os perrengues e as coisas boas. E por último vem a parte mais legal, imaginar o futuro. Que povo a gente quer ser? É uma conversa sem fim entre passado, presente e futuro. Ok, então a gente já falou do povo e da procura. Agora falta a última parte, né? De si próprio. Mas o que é esse si próprio? Quem é esse eu coletivo que está sendo buscado? Afinal, quem é esse povo? E aqui está o pulo do gato. É que existem, tipo, dois lados dessa identidade. De um lado, tem a identidade que foi herdada, sabe? Aquela que veio com o passado colonial, que foi imposta de fora para dentro. Do outro lado, tem a identidade que está sendo construída, forjada ali no dia a dia, depois da independência. Essa nasce de dentro para fora. A grande procura é justamente o equilíbrio entre essas duas coisas, essa negociação. O ponto crucial é que, no meio de tudo isso, o objetivo final é criar uma nação só, uma identidade nacional única, um país que se olha no espelho e se reconhece como um só, com tudo que tem direito. Certo. Agora vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Quando a gente olha para essa frase, para essa ideia toda, a gente percebe que a história de um país, na verdade, está contando uma história de todo mundo. É uma questão universal. Então, pensa de novo. Um povo, ou seja, um grupo com uma história e um futuro em comum. À procura, uma jornada que nunca termina, sempre em movimento. De si próprio, construindo algo novo, algo autêntico, a partir do que foi deixado para trás. Uau! Quando a gente junta tudo, a frase fica gigante, né? E isso leva a gente para uma conclusão que é muito forte. No fim das contas, toda a nação, em algum momento, é um povo se procurando. Essa busca para saber quem a gente é, de onde a gente veio, para onde a gente vai, isso vale para um país inteiro, mas vale para cada um de nós também. É parte de ser gente, né?
E para a gente fechar, vou deixar uma pulga atrás da orelha. E se a busca for mais importante que o destino? E se o real sentido da identidade não for achar uma resposta pronta, e sim continuar perguntando, continuar procurando, se reinventando, sempre? Fica aí a reflexão, a gente se vê na próxima.